Olá, 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 bom dia, boa noite, boa tarde. Aqui é José Luiz Alves da Silva, falando em nome do Jake, Grupo Espírita Irmão Carmelo, não é? Mais uma conversa nossa, vamos passar aqui alguns momentos agradáveis, conversando um pouquinho a respeito da vida, a respeito das nossas atitudes, a respeito daquilo que a gente pode oferecer para o mundo, não é? E colaborar com ele e conosco também, não é? O título da nossa palestra hoje é O Nosso Melhor. O nosso melhor é o nosso melhor, não é? Eu gostaria que nós pudéssemos fazer uma ligação de quem nós somos, não é? Aquilo que a gente age no dia a dia, e ligar isso com 3 conceitos do Espiritismo que são bastante fundamentais, não é? Que são a indulgência, a condescendência e a resiliência. Não é? Vamos lembrar das outras conversas que eu tive com vocês nesse ano, e nelas eu falei para vocês que eu vinha buscando 3 coisas, 3 espinhas dorsais para este ano. A primeira delas tem a ver com a causa e efeito, que é um assunto bastante central do Espiritismo. A segunda delas tem a ver com a fragilidade humana. E a terceira delas com o perdão. Não é? Hoje o nosso melhor tem a ver com a fragilidade humana. Sim, fragilidade humana. É realmente impressionante quando a gente olha para as coisas e pensa na obviedade que é a gente poder perceber e poder aceitar o fato de que qualquer um de nós tem 3 coisas bastante claras, não é? Virtudes, limitações e fragilidades. Limitações não são fragilidades? Falei, não, não são. Virtudes é aquilo que eu sei fazer muito bem, não é? Aquilo que eu consigo expor de uma maneira bacana, aquilo que eu consigo atuar no meu dia a dia, quando eu tenho, por exemplo, tolerância, quando eu tenho capacidade de atenção com os outros. Quando eu penso nas minhas limitações, é aquilo que absolutamente eu não sei fazer. Não desenvolvi ainda. Às vezes eu não desenvolvi paciência. Às vezes eu não desenvolvi a capacidade de perdoar. Mas a fragilidade humana, ela tem a ver com aquilo que nos trouxe nesse planeta. Né? Você foi encarnado com a missão primária de melhorar, como espírito, como ser humano. Né? Para você buscar essas melhorias. Entretanto, quem nós somos tem às vezes fragilidades que estão dentro de você, que tem a ver com outras vidas, que tem a ver com quem você é aqui e agora, tem a ver com traumas que eventualmente você carregou, que você sofreu, que você viu, que fazem com que estas fragilidades te levem para um outro ponto, que são pontos de autodefesa, de agressividade, de falta de amor, a falta de capacidade de ajudar, fragilidades emocionais que fazem com que a gente exija demais de outras pessoas à nossa volta, que impedem que a gente tenha percepção do que está ocorrendo e, portanto, possa controlar pensamentos e sentimentos e agir da melhor maneira. Então, percebam, limitações eu sequer aprendi, fragilidade fazem parte de quem eu sou. Fazem parte da minha estrutura, né? Estou ajustando a cadeira, tá? Fazem parte de momentos naqueles em que eu ajo sem perceber por quê. A inteligência emocional, a linguagem não agressiva trabalham esse tipo de situação, não é? Que é o autoconhecimento, para que você possa entender onde você está e a melhor maneira de você agir. Muitas capacidades de liderança exigem esse tipo de percepção. Então a razão principal de entender o nosso melhor é a obviedade de perceber que você é a melhor versão de você nesse exato momento, com todos os seus aprendizados de vida. Com tudo aquilo que você estudou, que você cresceu, que você viu, que você, tanto formal quanto informalmente, das dores que você já passou, que moldaram você, pelo amor, pela dor ou pela inteligência, né? Dizia o poeta. E vamos ter atenção com uma coisa, não é? Eu ouvi outro dia um palestrante dizendo assim, não é? Nós somos seres medianos em desenvolvimento. Nós não somos primitivos. Também não somos ainda seres que já estão cristianizados, seres que já estão angelizados. Não somos. Somos medianos, porque nós temos uma história muito longa de vida, muito longa de experiência. Então a pergunta que se faz é, ok, como é que eu faço para ser melhor?
Como é que eu faço para ser mais indulgente, condescendente e resiliente? Primeira parte dessa história, né? Lembrar o que é a indulgência. A capacidade que nós temos, que nós precisamos desenvolver a cada dia, de não julgar por julgar. Esse julgamento nessa vida que a gente tem hoje, volto a dizer, uma sociedade polarizada, ela faz você julgar, condenar e executar uma pena para as outras pessoas. Com essas pessoas eu não converso mais. Com esse ser eu não olho nunca mais e jamais farei negócios. Ué, espera um pouquinho. Será que outras pessoas não falam a mesma coisa a meu respeito? Eu espero, com toda a humildade do mundo, que as pessoas que eu efetualmente ofendi, as pessoas que eu ofendi conscientemente, que eu não fui bom, que elas me deem segundas chances. É a única coisa que eu espero que a gente possa receber nessa vida. Então, se eu espero segundas chances, eu não vou oferecer segundas chances? Eu não vou encostar numa pessoa e ajudá-la a ser melhor do que o que ela é hoje? Mesmo que seja indiretamente. Claro, não estou falando de uma pessoa que vai lá te dar um soco no rosto, etc. Nós já sabemos disso, né? Perdoar 70 vezes 7, não é verdade? Então, eu estou olhando para um processo que, assim, ó, eu preciso ter consciência de que cada um de nós está numa jornada. E eu preciso olhar para essas pessoas entendendo que elas estão em outras jornadas. Às vezes nem é fácil eu perdoar a mim mesmo, não é verdade? Mas nós temos que ser indulgentes com a gente mesmo também. Você não pode se julgar, mas você precisa se arrepender. Se arrependa das coisas que você faz, para que você possa se dar uma segunda chance. A gente sempre fala, né? Você pode recomeçar sempre a cada dia e fazer um novo fim, não é? Chico Xavier. Mas a percepção disso é ser indulgente comigo. Significa entender que eu sou um ser em lapidação, como um diamante, não é bruto, que eu vou lapidando, cortando as pontas para que ele seja melhor, seja brilhante. Sendo assim, eu preciso fazer a mesma coisa com os outros. Por favor, não julga. Seja gentil. Se alguém falar mal de alguém perto de você, não fica copiando isso e falando para outras pessoas, por favor. Eu gostaria muito que você pudesse se sentir constrangido ou constrangida se você estivesse falando mal de outras pessoas. Aguinha. Porque às vezes eu me sinto assim. Eu olho para alguma coisa e falo assim, puxa vida, né? Falei mal de alguém. E depois eu me sinto constrangido com isso, porque não era a correção da minha parte. Então não julga, por favor. O nosso melhor pode não ser suficiente hoje, aqui e agora. Então eu preciso sempre estar olhando para as minhas atitudes. Da mesma maneira que eu falo sobre a indulgência e preciso que sejam indulgentes comigo, eu vou ter que trabalhar para ser indulgente com outras pessoas. A cada dia, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, lendo a Bíblia, conversando com pessoas que eu julgo que são pessoas mais preparadas do que eu, são pessoas mais equilibradas do que eu. Assim você vai ter dado um passo. Um passo no sentido do nosso melhor. E num passo de poder aceitar as outras pessoas como elas são. Se você conseguir aceitar melhor as pessoas como elas são, o que vai acontecer? Você vai ser muito mais condescendente. Condescendente é passar a mão na cabeça dos outros, né? Eu falei, não, não é. É ser flexível e tolerante. Flexível e tolerante. Vamos lá, vamos fazer uma avaliação dessa situação? Então é assim, ó. Eu olho para essa situação, sei que vou ajudar alguém. Então não é que eu desculpei e deixei de lado. Eu simplesmente olhei para essas pessoas e disse assim, caramba, vem aqui, vou te ajudar. Olha, não estou com raiva de você. Eu não estou sem paciência com você. Não é? Inclusive estou te indicando para fazer um curso, te indicando para conversar com alguém, te indicando um psicólogo, não é? Então eu estou trabalhando para que eu possa ser o meu melhor. Sendo o quê? Flexível e tolerante. Eu entendo que a pessoa está numa jornada. Mas, às vezes, eu sou um líder numa empresa, eu tenho que avaliar pessoas quase todo dia. E essas pessoas, eu preciso colocá-las dentro de um comportamento. Claro, mas você pode fazer isso de forma educada. Você pode fazer isso de forma firme, mas de forma gentil. Você pode fazer de forma elegante. Ser elegante. Ser cuidadoso ou cuidadosa. Não significa ser agressivo. A gente, às vezes, vem de criações muito pesadas, de criações punitivas. Então a gente entende que eu preciso passar claramente a ideia para a pessoa de que eu sou extremamente bravo ou extremamente brava para que aquilo faça sentido, para que a pessoa me leve a sério. Você não precisa disso para ser levado a sério, para ser levado a sério.
Você precisa ser firme, você precisa ser criterioso. Você precisa ter uma coerência entre falar e agir. Isso é uma exigência do mundo. Às vezes as pessoas, elas usam de hipocrisia, elas falam uma coisa, mas não agem daquela maneira. E aí as pessoas não ganham confiança. Opa! Então eu posso ser indulgente, não julgar. Eu posso ser tolerante, ser flexível e ao mesmo tempo ser assertivo e direto ao ponto, não é? Eu posso ser firme, ter uma conversa com alguém, esclarecer para ela que apesar de eu estar sendo gentil, eu estou deixando bastante claro que aquela não é a melhor maneira de agir. E se, infelizmente, aquela maneira continuar, dentro de uma comunidade de pessoas, de repente a pessoa pode até vir a ser punida, não é? Por quê? Porque é a regra na qual a gente está. A revolta das pessoas no seu dia a dia, a revolta com a vida, com a falta de dinheiro, não é? Fragilidade humana, a falta de dinheiro, a falta de sono, doenças, o medo de morrer, o medo de ser solitário, o medo de não ser amado ou amada, não é? Faz com que os medos interiores seguem as pessoas. Você não é capaz de controlar suas emoções. Eu falei agora há pouquinho, não é? Controle emocional, inteligência emocional, que é o controle das suas emoções. Né? O ser humano é frágil em muitas coisas. Né? Nós somos frágeis. E às vezes não importa muito a idade. Mas também o ser humano é poderoso. O ser humano é poderoso para poder se modificar. Volto a perguntar para você. Você acredita na capacidade de mudança? Sua e de outras pessoas? O medo ou a dúvida não pode suplantar a sua fé. Não pode suplantar a sua crença de que todo mundo sempre vai poder ser melhor. Alguns de nós se arrependem na hora do desencarne. E ainda assim isso é muito válido. Então o meu convite a cada um de nós aqui. Vamos nos arrepender antes? Antes. Vamos nos arrepender agora. E ao nos arrependermos agora, num exame de consciência limpo, tranquilo, honesto, perceber que nós estamos cometendo erros de atitudes e vamos escolher ser diferentes. E ao sermos ofendidos, vamos para o terceiro ponto dessa minha conversa com vocês. Vamos ser resilientes. Uma qualidade da física, já muito discutida, principalmente nos ambientes corporativos. Quando você pega uma barra de metal, uma barra de plástico, seja lá o que for, que você coloca uma pressão sobre ela, ela deforma. A resiliência é a capacidade física dela voltar ao normal. Aí o pessoal de RH usou essa expressão para usar com as pessoas. Quando você sofre pressão, você volta ao equilíbrio. Qual o equilíbrio? O equilíbrio emocional. O equilíbrio de controlar a sua voz, de controlar os seus pensamentos e as suas atitudes. Você foi resiliente. Você sofreu pressão. Você estava numa situação muito chata. Ela causou uma deformação em você. Fez você perder o teu controle emocional. Fez você ter pensamentos negativos e às vezes atitudes negativas. Mas você voltou ao normal. Voltando ao normal, você tem capacidade e condições de entender a situação. Você tem capacidade e condições de agir de maneira diferente e de melhor maneira possível. O nosso melhor, você voltou nisso. Voltei. Voltei para a capacidade que é você ter autoconhecimento, eu ter autoconhecimento. E de reconhecer aquilo que nós temos, de quê? Virtudes, limitações e fragilidades. As fragilidades, elas escondem reformas que eu preciso fazer. E às vezes eu dou desculpa. Eu sou assim mesmo. Não, ninguém é assim mesmo. Síndrome de Gabriela. Não é? Eu nasci assim, eu serei sempre assim e nunca vou mudar. Não, de forma alguma. Gabriela Cravo e Canela, né? O livro do Jorge Amado. Você sempre tem capacidade de mudar. Acredita nisso? As pessoas à sua volta também têm, umas mais lentas, outras mais rápido. Quanto mais você estuda, mais você se determina, mais você muda. Então, a velocidade das pessoas tem a ver com o fato de elas se conhecerem. Tem a ver com o fato de elas aceitarem a limitação dos outros. Tem a ver com o fato de elas reconhecerem limitações nelas próprias. Então, o que é o nosso melhor? Se Deus quiser, meu melhor hoje, que eu fui capaz de fazer comigo mesmo, não é? Ele é melhor do que ontem, mas não será melhor do que amanhã. Mas para isso eu preciso perseverar, preciso trabalhar todo dia. Todo dia eu preciso ir ao encontro de quem eu sou. Todos os dias eu preciso trabalhar indulgência,
preciso trabalhar condescendência. Eu preciso trabalhar resiliência. Você vai ser mais forte a cada dia. Sempre será mais forte. Nossos tempos de lamentações, eles têm que ser limitados. Se eu tiver tempos de lamentações muito longos, eu deixo de olhar para aquilo que eu posso melhorar. Eu tenho dó de mim mesmo. Dó de você mesma. De você mesma. Você pode chorar um pouquinho? Não só pode como deve. Mas não muito tempo. Não um tempo longo. Por quê? Porque você precisa fazer o melhor por você. Não é? Se você não fizer o melhor por você, você não vai poder se transformar. Então você não vai fazer pelos outros, você vai fazer por você. Mas ao se melhorar, você vai ajudar todo mundo à sua volta. A nossa visão, a visão espírita, ela clama pela resiliência. E ela clama pelo trabalho diário daquilo que você vai fazer. Não é? Então, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, capítulo 10. É um dos que eu mais gosto. A gente precisa ser misericordioso, conosco e com os outros. De novo, eu posso ensinar o que eu quiser para quem eu quiser. Posso fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, eu posso ser melhor a cada dia. Eu devo buscar o meu melhor a cada dia. Eu posso buscar o meu melhor a cada dia. Podemos ficar com esse convite aqui, hoje e agora? Estou falando com vocês em março. Todos os dias são dias de começar. São dias de começar em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, até dezembro. Posso convidar vocês a recomeçar agora? Vamos buscar o nosso melhor a cada dia. Vamos entender nossas limitações, nossas virtudes e nossas fragilidades. Vamos fazer isso? Trabalhar a indulgência, a condescendência e também a resiliência. Então esse convite para mim é muito especial, tá bom? Ele me alimenta muito. E eu ouço isso tudo com humildade, porque eu sei o quanto eu sou limitado. Eu sei o quanto, às vezes, eu não consigo dar o meu melhor. Eu sei o quanto minhas fragilidades exigem de mim. Me forçam a coisas que eu acho que são verdadeiras. Será que são? Será que eu não posso ser um pouquinho melhor? Passar por cima de algumas coisas que eu poderia passar se eu tivesse um pouquinho mais de persistência? Então eu penso e peço a vocês a gentileza de fazerem o mesmo com vocês também. Tá bom? Questionem a si mesmos e a si mesmas. Sejam com vocês genuínos e genuínas. Legal? Sejam indulgentes com vocês, para serem indulgentes com outros. Sejam flexíveis e tolerantes, portanto, condescendentes com vocês, para serem com outros. E trabalhem com muita resiliência. Voltem sempre ao seu equilíbrio. Ok? Trabalhem essa percepção de que nós podemos, devemos e precisamos querer ser melhores. Tá bom? Deus abençoe vocês. Aqui, hoje e sempre. Jesus zele por vocês e por suas famílias. E que a gente possa continuar no nosso caminho. Sempre, sempre, buscando o nosso melhor. Tá bom? Namastê, vamos com Deus. Um beijo no coração. Tchau, gente.